pessoal, meu nome é Clarissa, eu sou diretora da Boreal Trip Intercâmbio e hoje nós vamos falar sobre universidade no Canadá e eu trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Alessandra. Oi, tudo bom, pessoal? A Alessandra trabalha na KPU, ela vai ter que dizer o nome porque eu não sei dizer. É Kwantlen Polytechnic University. Bem facinho, né? Todo mundo treina, mas depois a gente consegue. E a Alessandra é coordenadora da parte de... Sou coordenadora da parte de recrutamento e admissão lá na KPU. Isso aí. Para América Latina em geral. E a KPU é uma universidade que tem mais de 120 cursos. Com certeza tem um especialmente para você. Então vamos ao que interessa. O tema de hoje é estudando numa universidade no Canadá. E a Alessandra então vai nos falar um pouquinho do que é a KPU, Alessandra. Que legal. Bom, primeiro, obrigado por me receber aqui. Assim, a Boreal Trip é uma agência que a gente já trabalha há muito tempo, então assim, é super parceira. A KPU, na verdade, ela é uma universidade pública. É a terceira maior universidade aqui da região de BC. Então hoje nós temos mais ou menos 20 mil estudantes, Nossa. né? Dividido em 5 campos, na Metro Vancouver área. Então o que significa isso? Na verdade nós não temos um campus aqui estritamente em Vancouver, né? Mas temos nas cidades adjacentes, né? Que são nearby, around, né? Que elas são alguma coisa assim. Não, mas são nas cidades vizinhas aqui de Vancouver, o que até facilita um pouco, que ajuda um pouco na parte de moradia, né? Do preço de moradia e tudo mais, porque assim, em pouquinho tempo você já está em Vancouver, porque o transporte público aqui é muito fácil. Então nós temos mais ou menos 120 programas, né? Que estão disponíveis para os estudantes internacionais. Hoje o nosso corpo de estudante internacional mais ou menos na KPU é em torno de 6 mil estudantes. Nossa. Né? Então cada intake a gente recebe mais ou menos 1.000 estudantes novos. É uma faculdade que ela vai cobrir desde a parte de business, de artes, de design, de agricultura, até de cerveja nós temos programas, né? Verdade. Então tem bastante coisa. Verdade. E o que é mais legal, né? Que é uma das únicas politécnicas do Canadá. Então muita gente pergunta pra gente o que é uma universidade politécnica. Exato, né? era isso que eu ia perguntar agorinha mesmo. Isso é legal, porque assim, é uma universidade que dentro da própria universidade você vai ter a parte acadêmica, mas também você vai poder ter a parte laboratorial do programa que você está cursando, né? E quando a gente fala de classes dentro de um laboratório, não quer dizer, por exemplo, marketing não precisa de laboratório. Na verdade, o marketing, por exemplo, são através de projetos e tudo mais. E no caso, por exemplo, de agricultura, a pessoa vai ter que cuidar da horta, a cervejaria vai ter aquelas coisas de cervejaria, de fazer cerveja e tudo mais, né? Então, assim, o que é interessante de tudo isso? O aluno ele vai aprender a fazer, ele vai ter a parte acadêmica e muitas vezes ele vai saber como vender também, né? Então é uma coisa bem, bem completa. O que tu tá falando é que vai ter muito mais prática do que uma outra universidade que não é politécnica, sim, é isso? Sim, exatamente isso, né? Então o aluno quando ele sai de lá, ele sai pronto para o mercado de trabalho, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. E como tu falou que a KPU é uma universidade pública, então ela tem todos os benefícios para quem quer emigrar para o Canadá. Sim, a KPU ela tem todos os benefícios de qualquer college ou universidade pública aqui do Canadá. Então, um estudante que vem com família, por exemplo, os filhos têm todos os benefícios, né? Depois de 5 anos, eles podem estudar em algumas escolas públicas aqui do Canadá. O cônjuge ele pode trabalhar e o estudante também pode trabalhar part-time, né? Então sempre tem todos os benefícios. Claro que é o Canadá sempre oferecendo para os estudantes poderem vir para o Canadá com mais tranquilidade. Nesse caso também o aplicante principal vai poder aplicar para o PGWP. Sim, ele vai poder aplicar para o PGWP com certeza. Para vocês que não sabem o que é o PGWP, é o Post Graduation Work Permit, ou seja, é um visto de trabalho que é vinculado ao estudo. Então explica um pouquinho como é que é isso, Alessandra, quando as pessoas vêm para cá para estudar e recebem o PGWP. Tá. Então, na verdade, assim, o estudante que ele estuda numa instituição pública ou em alguns programas privados aqui dentro do Canadá. Designados pelo governo, Exato, né? Tem que ser designados pelo governo e algumas peculiaridades no caso do privado.
eles podem aplicar, depois que terminam o programa, para um visto que se chama Post-Graduation Work Permit, como a Clarissa falou. Na verdade, o que é esse visto? Esse visto vai permitir o estudante a trabalhar mais tempo depois do programa aqui dentro do Canadá, dependendo do tempo de programa que você fez. Por exemplo, se você fez 2 anos, você pode aplicar para um PGWP de até de 3 anos, né? Então, é mais ou menos essa relação. E isso ajuda o quê, né? Então, vamos supor, o estudante vai estudar e ele vai completar a experiência profissional aqui dentro do Canadá. Se ele resolver voltar para o Brasil, ele volta com uma experiência de trabalho aqui do Canadá, né? De fora do Brasil. De estudo e trabalho, exatamente. Né? E se ele resolver ficar mais um pouquinho, pode até ser que ele consiga alguns outros passos, né? Que são de imigração, essas coisas mais. Mas aí eu acho que depende de cada caso, né? Exatamente. Depende do objetivo final, né? De quem está vindo. Mas que para quem quer imigrar é uma boa opção. Sim, né? Isso com certeza é uma boa opção, porque é uma universidade, é pública, então ela é uma faculdade bem reconhecida aqui, né? Então isso abre muitas das portas, assim. E a gente tem a empregabilidade muito alta também depois que o aluno termina o curso. E Alessandra, conta pra nós, assim, se o estudante quiser estudar na KPU, o que ele precisa ter e o que é necessário, quais são as etapas necessárias para cumprir para poder entrar na KPU? Isso é uma pergunta bem legal, assim, porque isso depende muito do programa que o estudante vai querer fazer. Quando eu digo diploma, é tipo de certificação que ele vai ter. Então, a gente tem os certificates, né, que são certificados, o diploma, o bachelor, que seria o bacharelado, e o graduate program e o post-baccalaureate. Então, a gente tem vários tipos de programa e cada programa ele vai pedir uma coisa diferente do estudante. Então, basicamente, para quem é um programa de undergrad, seria na parte de certificado, diplomado e bachelor, seria um transcript do high school dele, né? E o mais importante de tudo é que o aluno já tem inglês, né? Então, a gente exige mais ou menos, só para você ter uma ideia, a gente exige mais ou menos um IELTS 6.5, ou então um TOEFL 88, ou TOEFL acadêmico IB. Né? Tá. Então, isso daí é só mais ou menos para ter uma... É óbvio que tem vários outros requerimentos que vocês podem olhar no website www.kpu.ca, ou, claro, para ficar mais fácil ainda, contatar o pessoal da Boreal Trip para poder ter todas essas dicas de inglês. Agora, quem quer fazer, por exemplo, um post-bac ou então um graduate program, então a gente vai pedir que ele tenha alguns outros estudos no Brasil, ou um MBA, um tecnólogo, alguma coisa que completa a graduação dele, e aí a gente vai pedir uma referência de trabalho, algumas coisas mais, mas cada programa tem uma particularidade, assim, para ele ser aceito. Então, na verdade, o que eu acho mais importante, né, assim, deixar claro, né, sobre as universidades públicas aqui no Canadá, é que o aluno, o canadense, ele se prepara desde de criancinha para estudar, né? Então não é igual no Brasil que as pessoas se preparam para um vestibular, né? Que tem um teste que elas vão ser aceitas ou não. Na verdade, quem vai ajudar a ser aceito é o próprio estudante, na verdade, né? Então o estudante ele vai mandar pra gente os requisitos, que geralmente é o histórico escolar, ou da universidade, ou do ensino médio. O original e o traduzido já na verdade, a gente não pede o traduzido. Isso é muito bom, a gente não pede. Gente. Isso facilita bastante e economiza um pouco de dinheiro, né? A gente não pede isso. Só que, por exemplo, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir o Official Transcript. Ok. E aí, como que pode vir esse Official Transcript? Porque assim, é alguma comunicação de instituição para instituição, né? Então, a instituição, você pode pedir na sua faculdade ou no seu ensino médio um envelope selado, estampado, para que ele mande direto para a KPU, ou então eles podem mandar por e-mail de instituição para instituição. Pode ser por e-mail também. Exatamente, né? Nossa, muito bom. E é óbvio que a gente vai ter que ter provas, né, que esse e-mail é um verdadeiro e-mail da própria universidade, mas, sinceramente, com o Brasil a gente está conseguindo bons resultados com isso. E, Alessandra, o que é transcript? Desculpa, gente. A gente, né, fica muito aqui, mas é histórico escolar, na verdade, né? Então, porque, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque geralmente no histórico do Brasil não tem o grau que o estudante está.
quando ele faz bacharel, por exemplo, não fica escrito no histórico, né? Então, o que eu sempre falo para os estudantes, já prepara a cópia do diploma também, né? Porque aí, se a faculdade pedir, você já tá na mão, né? Então... Mas aí precisa também a universidade no Brasil enviar para a universidade daqui, Não. ou o estudante pode dar... Pode não, entregar o diploma é só cópia. Tá. O diploma é só cópia. Na verdade, não é um requerimento da universidade, mas como os transcripts do Brasil, a maioria não tem isso escrito, não, pelo menos esses últimos que eu venho recebendo não tem, a gente acaba solicitando. E cada vez que a gente solicita alguma coisa, o que significa que leva mais tempo para aprovar ou não, né? Então, quanto mais a sua aplicação for mais forte, mais completa, você vai ter mais sucesso e seu processo vai muito mais rápido. Isso é muito importante o que tu falou a respeito do tempo. Gente, vocês estão aplicando para uma universidade no exterior. Então, não é assim, a gente aplica num dia, no outro dia a gente já tem a resposta. Sim. Existe todo um processo para analisar se a pessoa realmente pode entrar na universidade ou não, né? Sim. Está apta para entrar, né, Alessandra? Então, assim, existe tempo para isso. Às vezes leva 2, 3 meses para receber um retorno da universidade, tá? Por exemplo, agora mesmo a gente já está com as matrículas abertas até para setembro do ano que vem, né? Então já está começando para setembro do ano que vem, né? Agora. Então, assim, quanto mais você faz as coisas com antecedência, né? Porque não é só o tempo de aplicação da universidade, né? Você ainda tem que pensar no visto, né? Então são várias coisinhas que você tem que pensar, que você tem que deixar a sua vida ficar mais fácil e com menos emoção, né? Porque senão a gente fica desse lado com o coração na mão, que o aluno, né, ele também fica preocupado. E aí o intuito, assim, da universidade, da Boreal Trip, é ajudar que os alunos consigam atingir os seus objetivos. Exato. E tu falou ali com relação ao TOEFL e ao IELTS, né? Sim. E se o aluno não tiver ainda o nível de inglês para entrar, como é que fica? Tá, então dependente do programa que o aluno quiser, né? O programa de Graduate Program e o de Post-Baccalaureate, ele já tem que vir pronto. Então, ele tem que apresentar as certificações de inglês pra gente. Agora, se é um bachelor ou então é um diploma, um certificado, o aluno ele pode sim. Tem alguns programas de pathways que a gente pode oferecer para ele, ou seja, ele vai aprender, aprimorar o inglês e depois ir para a universidade, né? Então tem várias coisas, e a KPU mesmo, ela oferece internamente alguns pathways, dependendo do nível que o estudante está. Não é para um nível muito básico. Ah, tá, isso que eu ia perguntar. Qual é o mínimo que o estudante tem que ter para poder entrar no pathway da KPU? Eu acho que mais ou menos assim, o que eu considero um bom negócio também para o estudante, 5.5, né? Que ele tem... Eu sei que 5.5 para 6.5 não parece muita coisa, mas na verdade é. Mas né? Então, eu acho que 5.5 é o plano ideal para o aluno poder começar a pensar, porque senão fica muito complicado, né? Mesmo a gente tendo muito inglês no Brasil, às vezes a gente tem problema muito de comunicação, né? Então, às vezes o aluno tem uma gramática muito boa, mas não sabe se comunicar. E quanto mais dificuldade o aluno tiver, pior para ele vai ser quando começar o programa aqui, verdade, né? Então, quanto mais o aluno estiver preparado, eu acho melhor para ele no futuro, com certeza. Então, lembrando, gente, que só pode ser feito o pathway para quem vai fazer certificado, diploma ou bacharelado. Exatamente. Na KPU, tá bom? Então, e só para assim emendar um pouquinho sobre os requisitos, por exemplo, né, a nossa escola de design, né, que é uma das melhores escolas aqui consideradas da América do Norte, né? Então ela está entre as melhores escolas. A maioria dos programas que a gente tem disponível, eles vão pedir um portfólio para o estudante, né? Porque na verdade são programas bem requisitados, são bem competitivos. Olha. Então e na KPU ele não tem um programa especial para estudante internacional ou para estudante doméstico, que seriam os canadenses, né? Ou PR e tudo mais. Então você vai estar competindo diretamente com o próprio estudante canadense, entendeu? Então isso é bem mais legal, na minha opinião, porque a troca que existe entre os estudantes são muito maiores, né? Com certeza. E você consegue estar melhor inserido até na cultura canadense também, né? Exato. E Alessandra, nós recebemos muitas pessoas aqui no escritório que já estão no Canadá. Sim. Pessoas que estão estudando inglês, que estão fazendo co-op, que estão, enfim, né, fazendo até visita exploratória aqui e às vezes querem continuar aqui, não querem nem voltar para o Brasil. Como é que eles fazem nesse caso? Existe alguma situação, por exemplo, do estudante, mas eu não tenho IELTS, não tenho TOEFL, mas quero estudar na KPU. Como é que é isso?
Se o estudante já estiver aqui no Canadá, ele pode fazer, ele também tem a opção de fazer o nosso próprio teste, que é feito no nosso próprio campus, né? Para isso ele precisa fazer o application antes, então ele tem que estar, não é matriculado, né? É ter aplicado para a KPU, porque ele precisa ter uma identidade de estudante para ele depois fazer o teste, né? E ele acaba sendo bem menos custoso, né, do que um teste de IELTS. Então é uma coisa que vale a pena, sim. Legal, é uma boa dica essa, hein? Né? E outra coisa que é bem importante também, que a gente tem na KPU, a gente tem o Tuition Awards, que é exatamente para o mercado brasileiro, mercado latino. Então, o estudante precisa aplicar, mas na verdade é mais ou menos, não é uma bolsa, mas é um abatimento no custo da tuition dele. Que não é mensalidade, né? Porque aqui a gente não tem mensalidade, mas a tuition é o que ele vai pagar por semestre. Então, hoje, mais ou menos, a gente oferece, dependendo do programa, a gente pode oferecer de $1.000 a $4.000 canadenses, que ajuda bastante, né? Mas o estudante tem que aplicar, né? Sim, todo estudante que ele vai fazer o Tuition Award, ou então ele vai fazer o teste on campus e tudo mais, ele tem que aplicar, ele tem que ser aceito, e aí ele aplica para esse Tuition Awards. Então, é uma maneira que a gente tem de ajudar, né, que os estudantes venham e tenham um início mais fácil, né? Nossa, com certeza. Isso é uma ótima oportunidade. E esse daí é uma coisa bem especial para o nosso mercado. Então, isso daí é bem bacana. Viu, gente? Brasileiro é isso, né? Recebe umas ofertas, planos, né? Quer dizer, não é bem uma oferta, mas enfim, né? Não, mas é uma coisa bem legal, né? Porque eu acho que ajuda bastante. Porque a gente sabe, né? Eu também já estive no mesmo lugar que vocês. Acho que a maioria das pessoas, dos brasileiros que estão aqui, a gente também já teve um começo aqui. É verdade. Então, assim, o quanto mais ajuda a gente tiver, eu acho que ajuda bastante. Bom, Alessandra, eu queria agradecer a tua vinda aqui. Obrigada a vocês. Muito bom te ter aqui, as usual. É que, gente, a Alessandra é minha queridona. É a história de amor antiga aqui. Minha amigona do coração. Assim. Na verdade, a KPU que agradece o espaço, né, no canal da Boreal Trip. É uma agência que a gente viu a agência crescendo, então, assim, a gente é super orgulhoso de ter parceria com vocês. E, assim, é super bom também que vocês aqui estão aí no Brasil, ou então que estão aqui no Canadá, tem esse suporte local, né? Então, que nem, por exemplo, a KPU mesmo, a gente tem um time internacional de mais de 50 pessoas só para ajudar os estudantes internacionais. A gente nem fala com os estudantes domésticos. Então, e é isso, a gente está aqui para ajudar todos os estudantes. Vem para a KPU, vem para o Canadá, com a Boreal Trip. É isso aí.